Senhoras, senhores, jovens, irmãos de ideal espírita, a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e por todo sempre. É muito bom estar de volta a essa casa depois de um longo período distante, não por vontade, mas muito por afazeres. Afinal de contas, a vida de sofressor nos conduz exatamente aos tormentos voluntários que a profissão nos impõe. E para começarmos a debater sobre o tema, vamos recorrer um pouquinho aos estoicos, mais precisamente dois grandes filósofos, Sêneca e Epicteto. Sêneca foi sem dúvida um dos grandes pensadores de Roma, e ele trazia uma concepção de compreender os nossos sofrimentos e as nossas mazelas como algo inevitável da existência. Ou seja, todos nós passaremos por dores e sofrimentos. E cabe a nós utilizarmos da razão para poder compreender essas dores e esses sofrimentos. Afinal de contas, se nós sofrermos por antecipação ou tentarmos resolver todas as coisas sem que houvéssemos ou analisássemos essas mesmas questões, consequentemente, nós teríamos e acabaríamos cometendo diversos erros. Epicteto já tem uma vida um pouco mais complexa inicialmente do que a de Sêneca. Ele foi escravo e durante o processo de escravização ele foi aprendendo e se tornando um dos maiores professores do mundo antigo. E ele vai dizer que nós devemos nos preparar para os sofrimentos futuros. Isso vai nos forjando e nos dando força para poder vencer os desafios. E que nós não devemos tentar controlar aquilo que é incontrolável, como, por exemplo, a própria morte. A morte é inevitável. Então, consequentemente, nós não conseguiremos controlar o dia da morte e nem devemos ficar sofrendo por ela. Afinal de contas, isso vai acontecer. A mesma coisa relacionada aos dilemas da vida. Epicteto, ao contrário de Sêneca, achava que a filosofia era cotidiana. E para isso, como ele não deixou nada escrito, ele utilizava exemplos da vida cotidiana para poder fazer com que as pessoas refletissem sobre os eventos que faziam parte dessa mesma vida. Então, por exemplo, se a pessoa vai perder o emprego, ou fica sabendo que vai perder o emprego, não adianta essa pessoa se desesperar por conta disso. Ele precisa racionalizar o evento e tentar encontrar mecanismos e saídas para poder se livrar daquela situação. Porque a perda do emprego já é iminente. Ele não vai conseguir mudar isso. Já está definido. Então, cabe a ele vivenciar da melhor forma possível essas relações. Então, tanto Sêneca como Epicteto vai dizer que, se não pudermos nos livrar dos eventos que estão no nosso entorno, automaticamente nós precisamos aprender a lidar com ele. E no que vamos lidando com esses eventos, vamos fortalecendo a nossa ação, a nossa conduta, e ao mesmo tempo vamos ficando mais fortes. E vamos sendo capazes de vencer e desafiar que o próprio sofrimento e as relações são naturais da nossa existência e não conseguiremos nos libertar dele. Partindo e saindo um pouquinho da filosofia temporariamente, vamos falar do ponto de vista religioso de um dos grandes líderes religiosos do século V a.C., Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda. O Buda vai dizer que, dentro da ideia do sofrimento, muito desse sofrimento ele surge do desejo e do apego. E nesse sentido,
nós vamos muitas vezes estar relacionado a essas questões. Porque às vezes desejamos algo que não é possível e ficamos almejando essa conquista. Então esse desejo a essa questão. E outras vezes estamos apegados a coisas que nos aprisionam. Isso não nos permite libertar. E ao contrário dos estoicistas, Buda vai dizer que fundamental para que nós lidemos com essas questões parte do princípio do autoconhecimento. É a partir do autoconhecimento que nós conseguiremos entender quem nós somos diante desse mecanismo e dentro desse conhecimento poderemos lidar melhor com as dificuldades e com os eventos que nos assistem. Então, Siddhartha Gautama ele traz essa relação nesse sentido. Já o cristianismo, ele trabalha inicialmente com uma ideia de perdão, de amor. Mas, ao mesmo tempo, isso foi passado durante muitos séculos, a ideia de que nos aguarda uma punição severa em algum momento do nosso processo. Ou seja, após a morte, em algum momento, nós seremos destinados a uma punição perpétua ou a uma vida de felicidade infinita e indefinida. Eu costumo, por vezes, fazer alguns devaneios sobre algumas questões e eu tenho um amigo, estava até conversando com o Cláudio no começo, eu tenho um amigo que ele é filósofo e nós gostamos muito de provocar os nossos colegas religiosos no intuito de levá-los a sair um pouco do conformismo. E ele sempre diz assim, quando a gente morrer, vamos imaginar que nós estamos no céu. Como é que é o céu? O que a gente vai fazer no céu? Aí esses irmãos vão dizer, a gente fica adorando Deus pela eternidade. Não vai cansar, não? Vai ficar a eternidade enxugando nuvem? Ali esperando passar o tempo, a gente vai fazer o quê quando a gente desencarnar? Aí os colegas imediatamente vão dizer, você vai sentir o fogo do inferno e você vai ver que essas suas ironias relativas a Deus vai ser muito caro. E ele, como é provocador, e eu também, então nós dizemos, mas toda pessoa se acostuma ao sofrimento. Se é um sofrimento perpétuo, a gente se acostuma. Mas eu tenho uma dúvida. A gente não tem mais corpo. Então, qual a sensação de dor que nós teremos? E aí a gente provoca mais um pouquinho. É bem possível que você vai fazer companhia para a gente, porque você acaba de me desejar o mal. E desejar o mal implica que você está na mesma condição que eu estou. Você, por mais evoluído, por ser religioso, deveria estar tentando salvar as nossas almas, você já nos condenou, então, portanto, também estará condenado. Ou seja, nós da doutrina espírita partimos de uma análise muito distinta nesse sentido. Não existem sofrimentos perpétuos, assim como a felicidade no nosso planeta, ela é temporária. Nós não vamos ser felizes o tempo todo, não estamos aqui para ser felizes o tempo todo, mas também não estamos aqui para sofrer o tempo todo. Eu não gosto nem dessa perspectiva hedonista que alguns tentam trazer dentro da explicação do mundo, nem das mazelas do sofrimento, como muitas vezes foi utilizada no mundo medieval. Os medievais costumavam dizer que se Jesus sofreu, nós também devemos sofrer. Então, a vida deve ser de sofrimento, de dor, de angústia, enquanto que no céu nós não teríamos absolutamente nada disso. No Espiritismo nós entendemos que, segundo Kardec, o homem é o autor da maioria dos seus sofrimentos. Ou seja, ou nós causamos o sofrimento atual nessa mesma existência, ou nós causamos esse sofrimento em uma existência pretérita. Mas tudo isso é uma obra exclusivamente nossa, da nossa escolha. Então,
no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, os espíritos superiores vão dizer: o homem muitas vezes é o autor dos seus próprios sofrimentos por não observar a lei divina. E onde se encontra a lei divina? Em nossas consciências. Ou seja, muitas vezes nós não paramos para refletir sobre as leis divinas que estão no nosso consciente e no nosso inconsciente. Porque muitas delas nós já sabemos, outras tantas nós sabemos intimamente. Mas preferimos não fazer e não dar vazão a esse sentimento de bondade, de virtude, que é uma outra questão que os estoicos e que a doutrina espírita vai trazer. Nós devemos combater os vícios através das virtudes. E a razão nesse sentido, ela é fundamental. E Kardec ainda vai unir tudo isso à ideia do autoconhecimento. Então nós vamos ter tudo aquilo que o estoicismo disse, mas aquilo que os antigos falaram, unidos dentro da doutrina espírita. Às vezes, nós que temos uma vida finita, né, do ponto de vista físico, e nós queremos que as coisas sejam feitas muito rapidamente. Então nós queremos mudar o mundo muito rápido, mudar as coisas muito rápido. Apesar da velocidade de tudo, a nossa existência é ínfima. E tudo o que é feito tem que ser feito passo a passo. Por exemplo, para Kardec surgir no século XIX, teve que vir uma série de outros espíritos para trazer uma série de outros conhecimentos, para consolidar um nível de racionalidade, de construção ideológica, para só então ter condições de surgir a doutrina espírita. Olhe só que no século I da nossa era, os estoicistas falavam de razão. A razão é muito combatida durante 1000 anos do período medieval, a não ser dentro da igreja, porque dizia que fé e razão deveriam andar juntas, mas prevalecia a fé. No Renascimento, fé e razão andam juntas, mas prevalece a razão. Até a razão prevalecer de novo, demanda-se muito tempo. Então, se o ensino da doutrina espírita chegasse antes do período oportuno, teria se perdido. E nós não estaríamos em condições de compreendê-lo. E existem coisas que ainda hoje, por mais que nós estudemos, ainda ficam algumas lacunas de compreensão. Porque é impossível que cada um de nós, em uma existência, consiga abarcar toda a dinâmica do conhecimento da doutrina espírita. Eu tenho 50 anos, sou espírita desde os 5. Passei por todo o processo da evangelização até o processo do ESD, ESME, as linguagens do período. Então são 45 anos de doutrina espírita. Por mais que eu tenha lido, por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha visto diversas coisas, eu tenho plena convicção que eu não sei 1% de doutrina espírita. E hoje eu estou muito vaidoso, viu? Estou colocando 1% porque eu estou num nível de vaidade altíssimo. Porque eu sei que não vai nem isso tudo. É só para facilitar o cálculo que eu sou de humanas. Então, nessa perspectiva, imagine o que nós temos que aprender de toda uma existência. E nós queremos resolver tudo rápido. Nós não vamos resolver tudo nessa existência. E nós temos o que resolver os nossos problemas atuais e os anteriores. Então, dentro do processo de evolução espiritual, Kardec vai dizer que muitos dos nossos sofrimentos voluntários são que escolhemos cultivar por ignorância, orgulho, ganância, ciúme, egoísmo e ressentimento. Talvez nós tenhamos todos esses elementos cultivados e, consequentemente, esse cultivo de todos esses eventos tenha sido motivado exatamente porque tentamos, no primeiro momento, sofremos por desejar controlar tudo e todos.
Isso é uma perspectiva que muitas vezes nós desejamos. Controlar todos os eventos da nossa vida. Isso é impossível. Os estoicos já nos disseram, Buda já nos disse, Jesus já nos falou. Não vos conturbeis com o dia de amanhã, a cada dia basta a sua própria preocupação. E a gente vive no futuro. Os estoicos vão dizer que nós devemos vivenciar o presente, o dia de hoje, e viver esse dia de forma intensa. E quando falamos de forma intensa, não é como diz os mais jovens, né? Fazer tudo o que dê na cabeça. Não é isso, mas aproveitar esse dia, porque eu não tenho certeza do amanhã. Eu tenho uma palestra marcada aqui para daqui a alguns meses. Eu não sei se eu estaria aqui. Eu espero que eu esteja, mas eu não tenho controle sobre isso. Se eu não tiver encarnado, eu venho desencarnado para assistir quem estiver fazendo a palestra no dia. Se eu puder. Porque também não sei se poderei. Eu acho que. Também não tenho controle sobre isso. Não sei qual será o meu nível de perturbação espiritual quando desenlaçar. Nenhum de nós sabe. A gente tem teorias, imagina-se, mas nós não sabemos de fato. Então nós sofremos por tentar controlar todos e todos. Segundo ponto, nos frustramos por expectativas irreais. É uma outra questão que muitas vezes nós desejamos. Queremos conquistar o mundo, abraçar o mundo. E nós não temos condições de fazer tudo. Porque nós temos limites. Limites físicos, limites intelectuais, limites psíquicos. E as próprias dinâmicas da existência que nos suga muito dos nossos tempos. Então nós precisamos, mais uma vez, fazer como os estoicos nos ensinou. Avaliar de fato o que pode ser feito e o que não pode ser feito de forma racional. Porque se nós ficarmos vinculando e tentando resolver e fazer todas as coisas, imaginando que podemos alcançar, acabamos nos frustrando. Nos magoamos por alimentar o orgulho ferido e vaidade. Essa talvez seja uma das reflexões mais interessantes para fazermos. Tem um filme de cunho jurídico e também espiritual e moral chamado O Advogado do Diabo. Tem um trecho no final do filme, eu não vou dar spoiler, vai que alguém não tenha assistido, mas tem um momento que o protagonista, que representa o demônio, diz assim: "Ah, vaidade, esse é de todos os pecados o que eu mais gosto." Ou seja, e muitas das vezes essa vaidade ela é elencada por nós mesmos. Muitas vezes nós fazemos como Narciso e ficamos encantados com a nossa própria fisionomia refletida à água. E eu não estou falando só da aparência física. Estou falando muitas vezes de valores. E se nós formos para a doutrina espírita, nós podemos ver muito isso através de muitos médiuns. E como a mediunidade, ela, entre nós espíritas, leva a esse envaidecimento. Porque as pessoas acham, principalmente quem não é estudioso da doutrina espírita, que a mediunidade é uma bênção, que o indivíduo é dotado de uma espiritualidade superior, que ele é um espírito evoluído, mas na grande maioria das vezes, o espírita médium, ele é extremamente endividado, cheio de problemas com o passado para resolver. Recebe na mediunidade uma oportunidade de melhorar a sua própria existência. E ele, pela vaidade, muitas vezes se perde nesse percurso. E, consequentemente, acaba cometendo muitos erros. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a vaidade e com o orgulho ferido. É uma coisa também muito comum entre nós seres humanos, no centro espírita e fora.
um milindre. Quando alguém nos chama a atenção, muitos de nós ficamos magoados, queremos nos afastar da pessoa. Mas, na verdade, quando alguém nos chama a atenção, nós devemos refletir se aquela concepção ou aquilo que a pessoa está dizendo serve de fato para a gente ou não. E não esperarmos só que alguém afague o nosso ego. Porque se assim fizermos, vamos entrar também nessa linha de acharmos que somos os únicos, que somos corretos e todo o universo está errado. É algo que precisamos entender que quase sempre estamos errados. E isso requer um conhecimento de si importante. Um outro ponto importante. Muitos adoecem por invejar o caminho do outro. Muitos acreditam que a vida do outro é mais fácil. E hoje em dia, nós vivemos num mundo pós-moderno, segundo os filósofos contemporâneos. Essa chamada de pós-modernidade, que o Bauman chamou de tempos líquidos, ela é uma sociedade de culto da imagem. Então as pessoas projetam nas redes sociais uma vida que não é real. É uma vida criada. Porque ninguém tem aquela vida. Uma vida repleta de felicidade o tempo todo, isso não existe. Isso não é real. Mas a pessoa mostra essa vida de felicidade contínua e aquele que está em sofrimento começa a achar que isso é possível. E ele sofre muito por conta disso. E aí ele começa a criar um tormento voluntário. Porque ele vai, eu queria ter aquela vida, eu queria ter aquela vida, eu queria ser como essa pessoa. Mas aquela vida ela não existe. Porque ninguém passa pela existência sem nenhum tipo de problema. É impossível porque estamos no mundo de provas e expiações. Esses tormentos não foram enviados por Deus. Não tem a ver com a reencarnação passada. Tem a ver com as nossas ações do presente. E como eu gosto de materializar as coisas, aí, mania de professor, eu sou hipertenso. A minha hipertensão não foi causada por uma questão do passado. Foi causada por descuido meu nessa existência. Alimentação ruim, não tinha prática de exercício. Vivi uma vida completamente voltada a tomar, por exemplo, 2 litros de Coca-Cola por dia. A conta chegou. Então não posso dizer, em outra encarnação eu devo ter sido muito agitado e recebi como presente uma hipertensão. Não, foram as minhas escolhas que levaram a isso. E eu tive que fazer um caminho de volta. Ou seja, todos os elementos que eu trouxe, tentar controlar os outros, frustração por perspectivas irreais, magoar pelo ego ferido e pela vaidade, inveja aos outros, são problemas morais causados por nós, que não tem nada a ver, até esse momento, com a existência pretérita. E aí a filosofia estoica já nos havia dito, não é o que acontece, mas como reagimos ao que acontece que determina o nosso sofrimento. Como é que nós vamos agir diante do sofrimento? Cada pessoa reage de um jeito. A gente pode até fazer uma projeção. Eu lembro de, há muitos anos atrás, Medrado fez uma palestra no Centro de Cultura. Então, tem muitos anos. E nessa palestra ele vai dizer que 2 amigas dele comentavam sobre se fossem assaltadas, como iriam agir. Uma disse que era mais impetuosa, disse que ela iria reagir, que ia tentar demover o assaltante daquele ato e que ia ser corajosa. E a outra disse que ela ficaria parada e morreria de medo e tentaria fugir. Aconteceu que as 2 estavam juntas em um momento de um assalto. A que disse que ia fazer e acontecer ficou paralisada e não conseguiu fazer nada. E a outra que disse que não faria nada, disse, me deu uma coisa, e eu peguei minha bolsa e comecei a bater
no assaltante e ele começou a correr, eu fui correndo atrás dele e eu não me conheci naquele momento. E assim acontece conosco nas nossas ações. A gente pode projetar, tentar imaginar, dimensionar, a gente tem mais ou menos uma ideia do que pode acontecer, mas é incontrolável, porque ainda temos instinto. E o instinto muitas vezes nos faz agir sem a razão. Então, consequentemente, isso acaba nos levando a essas questões. E para compreender todas essas relações das tormentas, vamos para a questão 919 de O Livro dos Espíritos, que ela é chave para isso. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo. E aí é algo que, por vezes, nós não fazemos. Se eu fizesse uma enquete aqui agora, eu não vou fazer, não se preocupem que eu não vou expor ninguém. Quem durante essa semana e na semana passada parou 20 minutos do dia, uma vez por semana, eu não vou nem dizer como Agostinho falava que era todo dia, uma vez por semana, para refletir sobre os acontecimentos e sobre si. A maioria de nós só para fazer essa reflexão na hora da prece. E muitas vezes nós começamos a fazer a prece nesse plano e terminamos no outro, porque a gente adormece nesse percurso, nem completa a prece. Consequentemente, nós não nos conhecemos, porque não fazemos a prática de dedicar um tempo mínimo à figura mais importante do nosso processo evolutivo, que somos nós. Isso não é egoísmo. Porque se você não se conhece, você não trabalha para se melhorar, a gente não consegue ajudar ninguém. Porque nós não teremos condições de ajudar ninguém se não tivermos nos ajudando. Não pode um cego guiar outro cego. E muitas vezes nós somos assim, um cego guiando outro cego e os dois tropeçam juntos e levantam juntos e vai caindo e levantando e seguindo o processo. Mas esse não é adequado, porque nos vai levar a muito mais erros. E isso nos leva a uma outra questão. Se nós não sabemos quem nós somos, como saberemos quais são as causas internas do nosso sofrimento? Muitas vezes nós espíritas, majoritariamente, os espíritas têm uma curiosidade de saber quem foi em outras vidas. Quem será que eu fui em outra vida? Lendo algumas coisas, eu já conheci uns 3 Napoleões, umas 4 Cleópatras, escravo, ninguém quer ser, servo medieval, não conheci nenhum, mas rei, rainha, vários. Pessoal, inclusive um ex-presidente do Brasil afirma que foi Dom Pedro I que ele fez uma TVP. Como isso é público e notório, foi o Fernando Collor. Ele disse que em outra vida ele fez uma terapia de vidas passadas e descobriu que foi Dom Pedro I. Né? Bem... Enfim, não vou julgá-lo. Mas geralmente nós temos essa perspectiva. Eu sempre parto do princípio que se fosse para eu saber, eu lembrava. Então, eu não quero saber. Não tenho vontade de saber, porque eu não sei se eu teria condições de conviver com quem eu fui. Porque eu não sei o que eu fui. Ainda bem. Eu posso ter sido uma pessoa ok. Fiz nada de bom nem nada de ruim ali, na média. Mas eu posso ter feito muitas atrocidades. Então, como é que eu vou conviver com essa memória? Imagine você conviver em família, lembrando que aquela pessoa que está ao seu lado é algum dos seus desafetos. Como é que iríamos suportar essa presença? Então, é melhor não saber. Mas é preciso que nós avaliemos quais são as nossas causas íntimas para o sofrimento.
Hoje em dia, muitos buscam isso através da terapia, apoio de psicólogo, psiquiatra, enfim. Geralmente o psiquiatra trabalha mais com a questão medicamentosa e o psicólogo mais com a terapia de diálogo e levar as pessoas a perceber algo que muitas vezes é óbvio para quem não está vivendo o processo. Porque uma outra questão também muito curiosa, quando nós estamos absorvidos pela dor, a gente não consegue enxergar para além dela. Então nós ficamos absortos ali. E às vezes a solução ela é simples e a gente não consegue enxergar. Não é que o sofrimento do outro é simples, não é isso que estou dizendo. Mas muitas vezes a saída é simples, mas a pessoa não enxerga, porque a dor é tamanha que ela não consegue visualizar a simplicidade da saída daquela dor. Então, essa simplicidade para ela vai ser dolorosa, porque parte muitas vezes do que ela desconhece. E o que talvez seja simples para mim, para o outro não é nada simples. Que aí entramos em uma outra questão de como cada um encara determinadas atitudes, determinadas questões. E isso fatalmente gera uma série de conflitos. Uma outra questão que a doutrina espírita nos ensina é distinguir entre a dor inevitável e a dor cultivada. A dor inevitável é a prova, é a expiação. Não tem o que fazer. A cultivada é aquela que eu citei anteriormente. São as coisas que nós mesmos causamos e criamos como algo importante. Um exemplo para facilitar a nossa compreensão e materializar a ideia. Padrão de beleza. E como falamos de sociedade da imagem ou do espetáculo, se estabelece um padrão de beleza e existem pessoas que estão dentro desse padrão. Mas para atingir esse padrão, ela tem que passar por uma série de sacrifícios, por uma série de restrições e muitas vezes por uma série de cirurgias estéticas para atingir um determinado padrão de beleza. E mesmo depois, ela vai continuar achando que não é perfeita. Porque ninguém é perfeito. Não existe, dentro de um padrão de beleza, uma perfeição estética. Porque sempre vai faltar alguma coisa nesse percurso. Então nós precisamos entender qual é a dor inevitável e qual é a dor cultivada. As dores cultivadas, nós precisamos nos libertar dela. As dores que são inevitáveis, nós precisamos lidar com ela, racionalizá-la e, consequentemente, tentar evitá-la. Não menos importante, desenvolver resignação ativa, fé lúcida e reforma íntima. Nós devemos entender, ser resignado é muito importante para esse processo evolutivo. Temos que entender, preciso passar por isso. Nesse momento, precisamos racionalmente dizer o que eu preciso aprender com isso. Mais uma vez, permita-me um exemplo pessoal só para ilustrar a ideia. Eu era garotinho, adolescente, e eu tinha uma grande dificuldade em uma disciplina específica chamada geometria. E o professor, o saudoso Jarbas Lacerda, conhecido como Jarbão, era bastante rígido nas suas provas e eu nunca passava em geometria. Era a minha recuperação certinha de todo ano. E em determinado dia, Jarbão fez uma aposta comigo, dizendo que eu não passaria em geometria. E eu falei, eu vou passar. E eu me dediquei a passar. E eu fiz 3 promessas, coisas na minha mente. Se eu passasse em geometria, eu ia atravessar o São Tarcísio de joelhos. Segunda promessa, eu ia falar para Jarbão na frente da sala dele, passei, Jarbão! E terceira e mais difícil de todas, lavar o carro de Jarbão. Quem foi aluno de Jarbão sabe, o carro de Jarbão era algo que nunca havia sido lavado. Tinha um pé de feijão nascendo no fundo do carro
E não é meme, é sério, é verdade. E eu estudava, e eu nunca estudei tanto na minha vida para uma prova. E era doloroso, porque eu detestava a matéria. Porque quando eu estudava história, geografia, sociologia, era uma delícia. Eu me divertia. Mas quando eu estudava geometria e língua portuguesa, era muito doloroso, porque eu não entendia. Então eu estudava e não aprendia, mas eu peguei o desafio e fui à frente. E eu passei 40 dias exatos estudando para uma prova. Eu nunca estudei tanto para uma prova. E tirei 7, que era a média. Pensaram que era um 10, né? Não, 7. A minha deficiência sempre foi, eu tirei um 7. Passei e atingi o objetivo. Passei o São Tarcísio de joelhos. Foi uma sensação maravilhosa, porque eu venci a prova. E eu estou usando esse exemplo porque o período de estudo foi doloroso, foi cansativo, foi difícil. Mas quando eu venci a prova, foi libertador. E depois foi difícil, que eu fui lavar o carro de Jarbão. Que ele até se assustou, que o carro dele nunca tinha sido lavado. Ele encontrou o carro na porta, todo branquinho, limpo, e ele ficou assustado, porque quem foi que lavou o carro de Jarbão foi um dos mistérios do São Tarcísio que eu estou revelando para vocês hoje. Quem lavou o carro de Jarbão fui eu. Ou seja, nós passamos na vida por esses momentos, mas sempre vai chegar o momento em que a prova vai passar. Então nós temos que ter a resignação e a fé, porque ela é temporária. A prova é temporária. Então precisamos nos livrar da... Eu andei de joelhos pelo colégio, fui na frente da sala e gritei: passei, Jarbão! Aí ele, com o jeitão dele: eu vou recorrigir essa prova, tem alguma coisa errada. Uma figura, eu sinto muita saudade dele. Foi professor e depois colega de profissão, uma figura emblemática. Então nós precisamos nos libertar da dor sem necessidade. Nós precisamos nos libertar dessa busca por aceitação, que é uma outra questão que muitas vezes nos leva à dor. Ou seja, nós precisamos muitas vezes saber dizer não e entender que as pessoas vão ficar chateadas com algumas das nossas ações. E isso também é inevitável. Nós não podemos o tempo todo aceitar o que as pessoas colocam. Então, para nos libertar de tudo isso, vamos recorrer mais uma vez ao Espiritismo. E eu sou espírita exatamente por isso. Porque o Espiritismo não nos julga. Ele nos convida a refletir com amor e coragem. Quem julga são os espíritas. Muitas vezes nós julgamos o outro, mas o Espiritismo não. O Espiritismo diz que nós somos os responsáveis por tudo o que fazemos. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Não há castigo eterno, mas sim uma colheita natural para tudo aquilo que nós plantamos. Ou seja, se passamos pelas tormentas, a maioria delas foi motivada por nós mesmos. E nós teremos que responder por isso. Então não é por culpa de outra pessoa, não é por conta do universo, não, é por nós mesmos. E nós não temos líderes, que é outra coisa espetacular. Porque quando muitas vezes nós temos líderes, e se o líder manda você fazer alguma coisa, então você meio que vai querer se livrar da culpa. Na doutrina espírita não temos isso. Às vezes as pessoas estão tão dependentes da opinião do outro, da decisão do outro. Mais uma vez, para ilustrar, uma coisa simples. Eu tenho um primo que é protestante e ele foi perguntar para
o líder religioso da igreja dele, se ele podia torcer para o time de futebol que ele gostava. E ele era palmeirense. E aí, quando ele me contou essa história, eu falei assim, mas ele disse que não, né? Porque torcer para o Palmeiras deve ser uma coisa meio errada. E ele disse, não, ele disse que eu podia, mas não podia rezar. Eu falei assim, pois é, na hora que eu estou assistindo o jogo, eu rezo, eu peço interferência divina, mesmo sabendo que nada vai acontecer. Porque eu tenho certeza que Deus tem coisa muito mais importante do que fazer, do que ali colocar a bola para dentro na hora do jogo do Flamengo. Eu tenho convicção disso, mas é um momento de se divertir um pouco em meio a um jogo futebolístico. Mas a pessoa precisa do aval de outro para tomar suas decisões. A doutrina espírita nos diz que nós é que devemos tomar as nossas próprias decisões. Nós é que devemos também arcar com essas consequências. E se nós queremos sair dos tormentos voluntários, o que devemos fazer? Podemos usar algumas ferramentas. Uma que é importantíssima e que muitas vezes negligenciamos: o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele nos harmoniza a casa e possibilita que você reúna todos os integrantes da casa pelo menos uma vez por semana para conversar um pouco. Porque se nós observarmos bem, durante a semana a gente pouco nos conecta com as pessoas da casa, ainda mais depois do período do celular. Então, fica um filho num quarto, filho no outro, a esposa no quarto e o esposo ou no quarto ou em outro lugar, isolado em um mundo específico. Então é um momento de você unir a família e também refletir um pouco sobre essas questões. Outro ponto importantíssimo que muitas vezes negligenciamos. Muitos de nós só oram no momento de dor. Mas nós precisamos fazer da prece um momento diário, inclusive para nos manter sereno. E em qualquer momento a prece não precisa ser em um lugar específico, não precisa ser dentro da igreja, não precisa ser em um horário de silêncio, pode ser no meio do caos. Você pode simplesmente ali fazer o seu momento de reflexão e de oração, para buscar a inspiração do alto, para estabelecer a conexão divina e automaticamente estabelecer essa relação com o próximo e consigo. Porque a prece, além de nos conectar com os espíritos, nos conecta conosco, que é o momento que nós entramos em nós. E nesse momento a gente começa, muitas vezes, a serenar a nossa agitação e, claro, estabelece a conexão com o alto. Próximo passo, a caridade, que rompe o egoísmo e nos reconecta com o próximo. É fundamental que nós desenvolvamos a caridade. Não só a caridade material, essa também é muito importante. Quando a gente pode participar das campanhas de doação de alimentos, não é a doação de alimentos, mas é muitas vezes observar a dificuldade do próximo, começar a ser grato por tudo aquilo que nós temos, começar a não reclamar e desejar coisas que são supérfluas e que nós não carregaremos para além da vida material. E é um momento de doação em que nós devemos fazê-lo sem esperar absolutamente nada em troca. E, finalmente, o perdão que liberta ambos, quem perdoa e quem é perdoado. E perdoar não é uma tarefa fácil. E uma coisa importante, perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia, é Alzheimer, é qualquer coisa. Perdoar é entender que aquilo ali não lhe causa mais nenhum mal. É entender que aquela pessoa e aquele evento não merece de nós desejar nenhuma mazela. E não sentimos mais absolutamente nada com aquilo. Não é ficar com aquele sentimento que muitos de nós ficamos, e ainda é natural no nosso estágio evolutivo.
Deus é o meu justiceiro. Eu não desejo mal para a pessoa. E aí acontece alguma coisa ruim na vida da pessoa, a pessoa diz: está vendo? Olha lá, ó, está pagando. Não perdoamos. Ainda estamos vivenciando e repassando todo aquele processo. Então precisamos entender que a pessoa que se equivocou, muitas vezes ela se arrepende e precisa do nosso perdão. Perdoar não é fácil, mas quem disse que ser perdoado é fácil? Nós também precisamos ser perdoados muitas vezes, porque afinal de contas, isso faz parte do nosso processo. Vamos errar muito neste caminho. E finalmente, libertar-se da dor da escolha. Sofrimento é parte do caminho, mas o desespero é escolha. A dor é ferramenta de crescimento, mas o martírio que alimentamos é um grilhão forjado por nossas próprias mãos. Libertar-se dos tormentos voluntários é um ato de humildade espiritual. É confiar na vida, na providência divina, no tempo de Deus e deixar de lutar contra tudo aquilo que já não faz mais sentido carregar. Finalizando, a caminho da luz. Se a dor te visita sem ser convidada, não a tranques no peito como hóspede eterno. Escuta o que ela veio te mostrar, mas não construa morada nos seus corredores. A mágoa se alimentada vira veneno. A culpa se cultivada paralisa os passos. Quebra os grilhões invisíveis que criastes. És espírito eterno, feito para a luz. Abre a janela do perdão. Permite que o vento da esperança limpe o quarto escuro. O amor é a única chave que dissolve as algemas que tu mesmo colocastes na tua alma cansada. Caminha leve, solta a bagagem. O Cristo te convida. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Pela atenção de todos, muito obrigado.